Oi, galera! Nós vamos hoje aprender como calcular a área de alguma figura que não sejam aqueles polígonos que a gente já viu, tá joia? Vamos lá? Bom, então nas aulas passadas nós vimos como calcular a aula de polígonos com 3 e 4 lados, utilizando aí como as principais medidas, as medidas da base, da altura, do lado e das diagonais menores e maiores, no caso do losango, ok? Só que nem sempre nós temos uma área como algum desses polígonos, com uma figura dessas. E aí, como é que a gente faz para poder calcular a área dessa figura? Então, primeiro é importante vocês saberem que não há apenas um método para se calcular essa área. Tem algumas possibilidades. Uma das possibilidades é o método da comparação. Então, eu tenho, por exemplo, uma figura com área conhecida e daí eu vou comparar com outra figura que eu não sei a área para poder me aproximar. Outro método também utilizado é o da regra de 3. Vamos ver esse exemplo. Uma folha de papel A4 tem a metade do tamanho de uma folha A3. A folha de papel A4 mede 210 centímetros de comprimento e tem área total de 62,37 centímetros ao quadrado. Qual a área de uma folha de papel A3? Vocês poderiam me falar, poxa, professora, mas uma folha de papel é retangular. Ok, mas e se a gente não tem uma régua para poder medir quanto é o outro lado dessa nossa folha de papel? Complicou a nossa vida, né? Então, o que a gente vai fazer vai montar a relação. Quando a folha de papel tem 210 centímetros de comprimento, vai ter uma área equivalente a 62,37. Se eu dobrar esse comprimento, então ficou 420, né? Eu só multipliquei por 2, 210. Qual seria a área equivalente? Então, nesse caso, nós vamos fazer a regra de 3. 210 vai multiplicar x, e aí eu vou ter essa relação, 210 vezes x, vai ser igual a 420 vezes 72,37, ok? Aí, a gente vai resolver essa multiplicação, 420 vezes 62,37, e aí nós teremos isso aqui. Então, 210x é igual a 26.195,4 centímetros ao quadrado, lembrando. Agora, por último, falta a gente passar esse 210, que está multiplicando x, para o lado de lá da igualdade. Como que a gente faz isso? Ele vai dividindo. Então, tá aí a nossa divisão. E aí, como resultado, nós temos, então, o valor do x, tá joia? Então, nós temos aí a área dessa folha A3, então, equivalente a 124,74 centímetros ao quadrado, 74 centímetros ao quadrado. Tudo bem? Bom, outro método usado também para a gente calcular uma área qualquer é, por exemplo, eu tenho uma figura dessa. É um parque que vai ser construído na cidade. O que eu vou fazer, então, para eu saber qual é a área desta figura? Eu vou desenhar uma malha quadriculada, tá joia? E aí, primeiro, a gente vai contar quantos quadradinhos inteiros eu tenho dentro desta figura. Então, tá aí contando os quadradinhos inteiros. Após eu contar cada um, eu vou chegar à conclusão que eu tenho 31 quadradinhos inteiros no interior da figura. Feito isso, então, a gente vai fazer outra coisa agora. Nós vamos de novo desenhar a figura, né, com a malha quadriculada, só que agora a gente vai contar quantos quadradinhos nós temos, inclusive metade do quadradinho, quando essa nossa figura só ocupa metade. Então, pegando toda a borda. E aí, ficaria, então, com uma figura dessa. Se nós contarmos todos esses quadradinhos, nós chegaremos à conclusão que nós temos 63 quadradinhos inteiros, preenchendo aí essa nossa figura. Feito isso agora, nós vamos para a última etapa, que é a média aritmética dos dois valores encontrados.
Mas o que seria a média aritmética? Pessoal, é simples, nada mais é do que pegar esses dois valores obtidos e dividir por 2, tá? Então, tá aí a conta. A área, agora vocês viram que não é mais o sinal de igual, são esses dois tio, né? Porque indica aproximado. Então, fez a soma, 31 mais 63 dividido por 2. E aí, nós temos, então, 94, né? Efetuando essa soma, 94 dividido por 2, que vai ser uma área aproximadamente de 47 centímetros. Isso, no caso desse nosso quadradinho, ter 1 centímetro ao quadrado de área. Se por acaso esse quadradinho valesse, né, 10 centímetros ao quadrado, então ele equivalesse a uma área de 10 centímetros ao quadrado, agora nós teríamos que multiplicar por 10 ao quadrado, tá joia? Bom, resumindo então e recapitulando, nós temos que o perímetro é o comprimento do contorno, né, da figura, então seria só a bordinha. Quando nós temos polígonos, é a soma de todos os lados. Quando nós não temos, não tem como calcular a princípio, teria que ser medido mesmo. E a área, ela vai depender. O cálculo pode variar de figura para figura, né, dependendo do polígono. E quando é uma área qualquer, nós temos alguns métodos, sendo que o método que eu apresentei aqui para vocês hoje é esse método que faz a malha quadriculada, conta o número de quadradinhos internos, conta também o número de quadradinhos incluindo a borda, soma esses dois valores obtidos e divide por 2. Ok? Bom, agora vocês vão fazer então a atividade do formulário. No livro didático de vocês tem também explicação sobre como calcular uma área aproximadamente, nas páginas 170 e 171. E vocês podem fazer o exercício número 25 para ajudar a fixar também o que acabaram de aprender. Até a próxima aula!